Pessoal, eu sou o Carlos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a guerra lá do Oriente Médio ainda, de Israel contra o grupo terrorista Hamas, que é um grupo fantoche do Irã, que na verdade é uma guerra entre Irã e o Israel. Na verdade é isso, só que eles não estão se atacando frontalmente, abertamente, né? O Irã tem os seus grupos terroristas, que ele diz que não podem ser oficialmente colocados como Irã, exército do Irã, são grupos autônomos de terroristas, como o Hamas, o Hezbollah, a Jihad Islâmica, etc. Todos eles bancados, supridos, criados, sustentados, armados pelo Irã. Tá? Mas antes disso, fazer uma recapitulação histórica disso daí desde a época da Bíblia. Vocês sabem que na época da Bíblia, né, Moisés saiu com o povo hebreu lá do Império Egípcio, eles chegaram até onde hoje é Israel. Na verdade, o Moisés não foi quem invadiu ali, foi Josué, está na Bíblia isso daí, foi o líder que sucedeu o Moisés, e ali se estabeleceu um Estado de Israel. E isso durou até o ano, isso 2.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 3.000 anos antes de Cristo. No ano 70, depois de Jesus, né, ano 70 dessa nossa era cristã, o Império Romano erradicou, depois que Jesus tinha morrido e ressuscitado, no ano 33, no ano 70, o Israel foi erradicado pelo Império Romano porque estava querendo se revoltar e ser independência em relação. Eles eram uma província do Império Romano e os romanos arrasaram Israel, destruíram o muro, o templo de Jerusalém, que está lá até hoje destruído, com uma mesquita em cima, muçulmana, e eles ficaram sem um local. Né? Esse general, inclusive, que destruiu Israel no ano 70, romano, virou imperador depois, imperador Tito. Acabou Israel ali. Tá? Israel acabou no ano 70, depois de Cristo. Nós estamos em 2024, no ano 70, Israel acabou. Foi a diáspora. Os judeus se espalharam, foram para a Europa, para o norte da África, para a Ásia, para o Extremo Oriente, ou ficaram por ali pela região de modo espalhados. Acabou a pátria israelense. Acabou, acabou. Agora, no século XX, passado 2.000 anos praticamente, com a derrota da Alemanha nazista, que perseguiu os judeus, eram antissemitas, a Alemanha do Hitler, nos campos de concentração exterminou 6 milhões de judeus, e com a derrota da Alemanha e do Hitler, criou-se uma comoção mundial a favor dos judeus. E os grandes vencedores do lado ocidental, Estados Unidos e Inglaterra, criaram a ONU para poder manter a paz mundial, começar um governo único mundial em 1945. Foi fundada a ONU. E aquela região toda, onde hoje é Palestina, Israel, Iraque, tudo aquilo era colônia, era protetorado da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Tá? A Grã-Bretanha cedeu isso, os judeus poderosos, influentes nos governos da Inglaterra, dos Estados Unidos, fizeram com que seus países, no caso a Inglaterra, cedesse seu protetorado lá no Oriente Médio todo, que eles dominavam todo o Oriente Médio, para poder, numa parte dele, ser criado o Estado de Israel, que foi fundado em 1948, agora recente. Não é o Israel da Bíblia. Isso aqui é um Israel secular, criado pela ONU, do governo mundial, globalista, anticristão. Criou lá o movimento sionista, criou o Estado de Israel em 1948. Foi até um brasileiro, Oswaldo Aranha, o presidente da ONU, que presidiu, né, a criação do Estado de Israel, um brasileiro. Então, de lá para cá, os árabes, os muçulmanos, na verdade, que foram expulsos desse território de Israel, Israel é do tamanho mais ou menos daquele estado do Rio de Janeiro, eles tiveram que foram expulsos de modo arbitrário pelos judeus que entraram ali e pela Inglaterra que estava saindo.
Então ficou-se vários refugiados ao norte do que hoje é Israel, no Líbano, na Síria, nas fronteiras com Israel, na leste com o Iraque, com onde hoje é a Jordânia, Cisjordânia, e no sul com o Egito, a Península do Sinai, que é do Egito. Então, tiveram guerras ao longo do século XX, Guerra do Yom Kippur, Guerra dos 6 Dias, onde Israel foi vencendo esses grupos combinados dos países e grupos terroristas islâmicos anti-Israel, que queriam a expulsão total de Israel, a não existência de Israel, que foi refundada em 1948, e até hoje Israel, com apoio militar, financeiro, tecnológico dos Estados Unidos, principalmente, como também da Europa Ocidental, eu digo aí mais Inglaterra, tem uma superioridade muito grande, enquanto na Guerra Fria todos esses grupos e países muçulmanos foram apoiados pela União Soviética, que era dos ditadores, onde hoje é a Rússia, foi desmantelada em 1941, virou Rússia, está lá o Putin, que é o ditador que invadiu a Ucrânia. Então, não tem força para derrotar Israel, porque Israel é muito rico, é a única democracia do Oriente Médio, tem liberdade de expressão. Para você ter uma noção, lá no parlamento de Israel tem grupos, pode morar e pode votar, inclusive Israel, palestinos e muçulmanos que moram com visto oficial, eles moram dentro de Israel. 54% dos israelenses, dos judeus lá de Israel, são ateus. Tem um outro grupo que é LGBT, tem um grupo que não são judeus, são palestinos, outro é mistura que tem descendência judia, mas também é muçulmano, e tem os judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos, que são aqueles que levam ainda o Antigo Testamento ao pé da letra, porque os judeus não aceitam, eles têm ódio de Jesus e eles não acreditam na existência de Jesus, uma farsa, etc., são contra o cristianismo. Mas, então, voltando para a situação de agora, o Hamas teve uma estratégia muito esperta, muito criada pelo Irã, na verdade, né, para afastar Israel da Arábia Saudita, que estavam fechando uma aliança e iam deixar o Irã isolado e pequeno, sem influência. A Arábia Saudita, dos árabes, né, daqueles sheiks do petróleo, estava se aliando com Estados Unidos e Israel. O que o Irã fez através do grupo terrorista Hamas, que controlava a faixa de Gaza, que não é território israelense. A faixa de Gaza era um outro território fino, que tem mais ou menos 2 milhões e pouco de pessoas, de civis. Esse grupo entrou naqueles ataques terroristas que matou criança, bebê, degolou, estuprou pessoas, tudo filmado. Eles invadiram o sul de Israel, numa boate lá, metralharam um cachorro na rua, roubou tudo que quis, matou bebês, ou seja, tudo filmado, tudo filmado. Bizarro. O que Israel teve que fazer? Retaliar e acabar com o Hamas. Só que não se acaba com o Hamas, porque o Hamas não é um país. O Hamas, o grupo terrorista Hamas, não é um país que você vai, vou derrotar aquele país e vou ficar lá e pronto, acabei com ele. Não. Eles estão infiltrados na faixa de Gaza, estavam. Israel entrou na faixa de Gaza, como iniciou a sua contra-ataque para defender e para poder pegar todos os mais de 200 reféns que o Hamas fez, judeus reféns, que eles trouxeram, esconderam, para poder recuperar esses reféns, né? E acabar com o Hamas. Só que não se consegue acabar com um grupo terrorista, porque não é o país. Faixa de Gaza não é Hamas, faixa de Gaza é a maior favela horizontal do mundo, 2 milhões e poucos de pessoas. Eles entraram, já detonaram do meio da faixa de Gaza para o norte, até a fronteira sul com Israel, extirparam tudo que puderam, bombardearam, aí morre criança nos bombardeios israelenses de Israel, morre velhos, idosos, civis inocentes, muçulmanos, que não são Hamas, eles não são um grupo terrorista, são civis,
que são dominados por uma ditadura do grupo terrorista Hamas. E agora eles estão indo para o que o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, está dizendo ser a última ação de Israel no sul, extremo sul da faixa de Gaza, na divisa, na fronteira com o Egito, na Península de Sinai. E o Egito mandou tropas para essa fronteira para não deixar os refugiados da faixa de Gaza, fugindo dos ataques israelenses, entrar no Egito. O Egito não quer essa bomba, não quer esse problema lá, esse monte de refugiado, entra junto terroristas e líderes dos Hamas disfarçados de civis, eles que já se escondem em hospitais e escolas, lá na faixa de Gaza, porque são covardes, fazem os civis de escudo humano, as mulheres, as crianças, os idosos, os homens, são covardes, não têm uniforme, eles vivem com roupas civis. Dentro de hospitais, fazem lá um quartel-generalzinho, um hospital. E aí Israel, quando bombardeia aquele hospital, mata também um monte de pessoa inocente que está lá, de doentes, de velhos, de crianças, de mães que estão dando à luz. Ou seja, um absurdo colossal. Isso que era, de fato, a estratégia do Hamas, criar tudo isso. Para quê? Para que todos os países muçulmanos, de pessoas muçulmanas, ficassem com raiva de Israel e o mundo também. Coisa que está acontecendo. Israel está ficando isolado no cenário internacional. A Inglaterra não fala mais. Os Estados Unidos, daquele presidente esquerdista Joe Biden, que já está senil, já está gagá mesmo, isso é comprovado, vai perder a eleição provavelmente para o Trump, que é republicano conservador de direita, agora em novembro, o foco é isso. Mandou porta-aviões para ajudar Israel, o Biden, né, o presidente democrata e tal, mas disse que com essa varredura na faixa de Gaza, a morte de um monte de colaterais civis, não é que Israel mata civis de propósito. Quem mata civis de propósito é o Hamas. É o Irã através do Hamas. Foi o que fez, né? Naquela invasão lá do sul de Israel, matando crianças, civis, cachorros, estuprando, degolando bebês, etc. Então, voltando aqui ao cenário hoje, militarmente, a faixa de Gaza está totalmente em ruínas, em escombros, e o exército de Israel já tomou toda a faixa de Gaza, e todos os refugiados, olha só, toda a faixa de Gaza tem 2 milhões e poucas mil pessoas, 2 milhões e 300 mil habitantes civis. 1 milhão e 500 mil, ou seja, quase 70%, 80% estão numa cidade de Rafa. A cidade de Rafa é uma cidade do extremo sul da faixa de Gaza, que faz fronteira com o Egito, a Península do Sinai. Daí o Egito ter colocado suas tropas ali para não deixar esse 1 milhão e poucos muçulmanos invadir para dentro do território do Egito e criar um problema lá para o Egito, na Península do Sinai. E dentro desses 1 milhão e 500 mil civis, tem líderes e tem terroristas do Hamas, covardes, misturados, infiltrados, disfarçados ali dentro. E aí está um grande problema. O outro problema é o seguinte: o Benjamin Netanyahu, o premier de Israel, né, o líder de Israel, que eu acabei de falar, o primeiro-ministro, ele quer uma vitória militar para se manter no poder. Porque ele estava muito fraco antes dos ataques do Hamas. Ele estava quase sendo preso, podia ser preso, um processo lá dentro de Israel. E enquanto a guerra continua, não tem eleições em Israel, não tem nada, é estado de guerra, e ele se mantém como, com poderes totais. Ele está esperando, na verdade, chegar novembro desse ano, para o Trump ganhar o Joe Biden, e aí ver se com o Trump ele consegue alguma coisa, uma vitória, uma paz, um tratado de paz, onde o Hamas se dobre, né, os representantes do Hamas, do Hezbollah, que jogam foguetes em Israel contra civis,
Aí sim, é ataque civil, não é colateral, não. É ataque para matar civil. É isso que os grupos terroristas islâmicos fazem, os fantoches do Irã. Para ver se com o Trump a coisa muda e ganha mais apoio. Mais apoio. Porque os Estados Unidos, tanto democratas quanto republicanos, são a favor de ajudar Israel. Isso aí não é um problema. Né? O negócio é o grau de ajuda. Como os democratas lá dentro dos Estados Unidos têm muitos eleitores islâmicos, porque os cristãos, os conservadores votam mais nos republicanos de direita. O pessoal modernista, anticristão, anticristão, islâmico, LGBT, tanto na costa leste dos Estados Unidos quanto na costa oeste, onde tem a Califórnia, votam mais nos democratas. Então, se o Biden, atual presidente, continuar apoiando muito Israel, ele vai perder votos dos islâmicos na eleição desse ano dentro dos Estados Unidos. Vocês entenderam a genialidade diabólica do que o Irã fez através do seu braço, um dos seus braços terroristas, o Hamas, na invasão, no genocídio que eles fizeram, na chacina que eles fizeram no sul de Israel? Foi isso. Botar o mundo todo contra Israel ou ter que se afastar um pouco, porque Israel ia ter que fazer sua represália e ia criar colateralmente efeitos civis, até porque os terroristas se misturam nos civis, então acaba morrendo sem querer como efeito colateral. Eu não sou a favor de Israel, de Palestina, nada. Eu sou a favor aqui dessa bandeira aqui, do Brasil. O que eu estou pensando é no Brasil. Então eu não tô aqui a favor de Israel, uma questão bíblica, porque acabou aquilo, eles estão no Antigo Testamento ainda, assim como eu disse, mais da metade dos israelenses são ateus, tem muitos lá LGBT de esquerda, tem muitos esquerdistas, só tem um pequeno grupo de ultra-ortodoxos que não aceitam o cristianismo. Vai tentar pregar o evangelho lá em Israel. Vai falar de Jesus lá para um ortodoxo. O nego te apedreja, o nego te bate. Não pode. Então, a gente não tem que tomar de modo ingênuo. Ah, Israel, Israel. Israel não, Brasil. 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 E isso tem criado uma onda de antissemitismo, essa ação de Israel militar, no mundo inteiro. Tanto é que aqui no Brasil o PT, o Genuíno, que já foi presidente do PT, falou que nós tínhamos que fazer um boicote contra empresas de judeus aqui no Brasil. O PSOL, esquerda, PT, PCdoB, PDT, esse pessoal, grupos LGBT, grupos de esquerda, eles têm ódio de Israel. Ódio de Israel. E apoiam o Hamas. Lula hoje esteve no Egito, fazendo um discurso para os lideranças palestinos, muçulmanos. Por que ele não vai a Israel fazer como o Bolsonaro fez, se estreitou os laços também com uma nação rica, a única nação rica e democrática que tem no Oriente Médio, Israel? Quanta coisa a gente pode trazer aqui para o Brasil, mas não, vai ficar com o pessoal dos muçulmanos apoiados pela Rússia, do Putin, e pelo Irã, que é o Satã do Oriente Médio, é um Satã. É o país mais influente do Oriente Médio, né, em contraponto contra Israel, é o Irã. Ele influencia, tem esses grupos terroristas e conseguiu jogar Israel, o mundo contra Israel, inclusive a Arábia Saudita, que estava fazendo um acordo com Israel com os Estados Unidos. A Arábia Saudita, que tem muitos islâmicos, o governo teve que ficar contra Israel, porque está matando um monte de civis muçulmanos na faixa de Gaza. E tem as eleições americanas. O Biden, os democratas têm que se distanciar um pouco desse negócio de guerra, de assassinato, de morte de civis inocentes na faixa de Gaza, para não perder voto por causa da eleição contra o Trump em novembro. Então, um estratagema diabólico esse, e perdem todo mundo. Perdem, os israelenses morrem, são feridos, soldados, mães de soldados, famílias de soldados israelenses morrem, tem mutilados,
E na parte dos muçulmanos nem se fala. Muitos mortos, crianças principalmente, velhos, amputados. Poxa, é um negócio horrível. É isso que o Hamas usa o seu próprio povo, a opinião pública, para colocar, faz um ataque para colocar a seu próprio povo contra Israel e morrendo em massa, como efeito colateral que eles, Hamas e Irã, que iniciaram tudo isso. Não foi Israel que iniciou. Foi aquele invasão do sul de Israel que fizeram o grupo terrorista do Hamas, e foi o estopim de tudo isso, foi muito bem bolado pelo Irã, e Israel está em apuros. Pode vencer militarmente, mas vai erradicar o Hamas? Não vai, porque ideias não se erradicam. Ódio crescente contra os judeus, contra Israel, no Oriente Médio, que é tudo que o Irã queria, o Irã conseguiu. E Israel está isolado, e a chance de Israel é o Trump ganhar e começar a dar mais apoio militar e financeiro mais aberto para Israel de novo, para Israel ficar ali, mas quem morre são civis. E nós, como cristãos, aí quem é cristão, seja evangélico, católico, nós temos que pensar na paz que o Novo Testamento nos ensina, que Jesus Cristo nos ensina. O cuidado com os mais necessitados, no caso aí os civis, as mulheres, as crianças, tanto de um lado quanto do outro. Entendeu? Então não tem bonzinho nisso daí, nem Israel, nem Irã. Porque o Netanyahu, o presidente premier israelense, quer que a guerra continue, vai esticar isso até novembro para Trump ganhando, ele continuar no cargo, Trump ajudar e ele continuar no cargo, então está esticando a guerra também, tem esse... A gente não pode ser ingênuo também, embora Israel não tenha começado, tenha sido a vítima, está se aproveitando aí dessa situação para ganhar a partir de Trump lá na frente, se Trump ganhar, mais apoio, ficar mais forte, mais apoio internacional por parte dos Estados Unidos e do Ocidente. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Peço que vocês curtam aí, deem o like, curtam, se inscrevam no canal e bote seus comentários, se você concorda, discorda. Bota aí, porque isso daí ajuda no alcance do algoritmo do YouTube. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, muito obrigado pela atenção. Fica com Deus, você e sua família.